Sabe, em 1962 aconteceu uma coisa bem curiosa. O maior prêmio de literatura do mundo, ele não foi para alguém que escrevia sobre reis ou grandes heróis. Nada disso. Foi para um homem que dedicou a vida a escrever sobre trabalhadores, gente empobrecida. Vamos mergulhar nessa história e descobrir como a voz da luta humana conseguiu conquistar um prêmio Nobel. Então, a grande pergunta que nos guia é justamente essa. Como é que o mundo tão refinado do Prêmio Nobel se conectou com a poeira e o suor da luta dos trabalhadores? À primeira vista parecem universos que não se tocam, né? Mas a ligação entre eles é muito mais forte do que a gente imagina. Para a gente conseguir entender o peso dessa história, primeiro a gente precisa falar do palco onde tudo acontece, o Prêmio Nobel. É, sem dúvida, o auge do reconhecimento literário no mundo todo. E o nosso protagonista nessa história toda é este homem, o escritor americano John Steinbeck. O ano de 1962 foi o auge da carreira dele. Ao receber o Prêmio Nobel de Literatura, Steinbeck foi colocado ali no panteão dos gigantes. Mas, olha que interessante, na época foi uma escolha bem controversa. Muitos críticos achavam que o melhor trabalho dele já tinha ficado para trás, sabe? Mas o comitê do Nobel, ele estava de olho em algo maior. E é aqui que a narrativa fica boa de verdade. Porque beleza, ganhar o Nobel é uma coisa, mas o que motivou o trabalho que levou ele até lá? Que história era tão urgente, tão vital, que acabou merecendo essa honra máxima? Agora, vamos ao coração da questão. Deixando o prêmio um pouco de lado, qual era a luta central que movia a escrita do Steinbeck? É aqui que a gente encontra o tema que definiu não só a carreira, mas todo o legado dele. A grande obsessão dele era esta, a luta dos trabalhadores. E isso não era só um tema secundário, um pano de fundo. Para o Steinbeck, era uma missão de vida dar forma, através da literatura, às dificuldades, a dor e também a resiliência das pessoas que foram esquecidas pelo sistema. E o fascinante aqui é como a gente pode destrinchar essa luta. Não é um conceito abstrato, no ar. É sobre a dureza da vida, a falta de grana, o perrengue. É sobre a injustiça social escancarada. E, talvez o mais importante, é sobre a busca constante por dignidade humana. Steinbeck simplesmente deu voz a quem não tinha. E se a gente tivesse que escolher uma única obra que encapsula toda essa luta, toda essa busca por dignidade, com certeza seria o seu romance mais famoso e também mais controverso. As Vinhas da Ira, publicado em 1939. Isso aqui não é só um livro, é um verdadeiro monumento. Foi a obra que deu um rosto e uma voz à luta anônima de milhares de pessoas, criando uma narrativa inesquecível que não só chocou, mas mudou a América. O livro foi tão poderoso que chegou a ser queimado em praças públicas e debatido no Congresso. Isso mostra o poder que uma história tem de abalar as fundações de uma sociedade. E este esquema ilustra o processo de forma brilhante. Steinbeck não tirou essa história do nada. Primeiro, existia a luta real, a vida dura dos agricultores migrantes durante a Grande Depressão. Depois ele foi lá e agiu como uma testemunha, quase um jornalista, documentando tudo o que via. E por fim, ele transformou essa observação em As Vinhas da Ira, imortalizando essa história para sempre. Bom, já que vimos a obra, vamos agora avaliar o impacto dela. O que acontece quando um escritor resolve dar voz aos esquecidos? Qual é o verdadeiro legado que essa voz deixa? A gente pode pensar na arte de duas formas. Tem a arte pela estética, focada na beleza, na forma. E tem a arte como testemunho, como uma ferramenta para expor a verdade, para botar o dedo na ferida. O trabalho do Steinbeck se encaixa firmemente aqui, na segunda coluna. A intenção dele não era apenas entreter, mas sim desafiar, informar e provocar uma resposta à condição humana. Então, o ponto crucial é este. Através de Steinbeck, a literatura foi além da mera ficção. Ela se tornou um megafone para as comunidades silenciadas, um documento social com o poder de gerar empatia e, quem sabe, até mudança. E isso nos leva de volta ao começo. O Nobel de Steinbeck não foi um prêmio apenas pela sua prosa magnífica. Foi um reconhecimento do papel da literatura como a consciência de uma nação. Nas palavras dele mesmo, lá no discurso de aceitação, ele disse que o escritor tem a tarefa de expor nossas muitas falhas e erros dolorosos. O prêmio foi para essa coragem. E assim a gente termina com uma reflexão que ecoa o legado do Steinbeck. Ele contou a história crucial do seu tempo. A pergunta que fica no ar é: se a literatura continua a ser a voz dos que não têm voz, que lutas, que injustiças de hoje precisam urgentemente do seu Steinbeck? Que histórias do nosso presente merecem ser imortalizadas para o futuro?